E aí, será que existe pressão na carreira de fotógrafo, na profissão de fotógrafo? Eu não escolhi ser fotógrafo, não foi a minha profissão inicial e eu não fiz faculdade, eu não estudei formalmente para ser um fotógrafo. Eu comecei a minha vida trabalhando como empacotador em um supermercado aqui da minha cidade e nessa época eu comecei a trabalhar. Depois mais ou menos de uns 2 anos eu fui pai, né? Minha filha hoje tem 15 anos e eu fui pai muito cedo. Então assim que eu tive a minha filha, eu já estava ali no meu primeiro emprego. E por algumas circunstâncias, né, da época, eu não pude estudar, né? Eu tinha que trabalhar ou eu tinha que escolher, ou trabalhava ou estudava. E como o meu trabalho no supermercado era um pouco cativo demais, né, eu ficava muito tempo lá, meio que não dava tempo para sair do supermercado e estudar à noite, né? E eu lembro que quando eu fui pedir o emprego, né, para o meu primeiro patrão, eu falei, né, que eu tinha vontade de estudar e depois do trabalho eu poderia estar aí fazendo um curso, alguma coisa assim. E, na época, esse patrão falou, não, você tem que escolher. Funcionário sem disponibilidade de horário não interessa para a empresa. Aí eu fiquei muito triste, né, muito decepcionado, mas agora eu tinha uma filha, eu precisava trabalhar. A minha esposa também trabalhava desde muito novinha, trabalhou até quase um dia antes do parto da Yasmin, então a gente precisou ralar muito para criar a nossa filha. Isso quer dizer que eu não poderia ter me esforçado um pouco mais e ter estudado? Com certeza eu poderia ter me esforçado um pouco mais, porque muitos amigos conseguiram criar os filhos, estudar e trabalhar, mas eu não consegui. Eu tinha uma rotina bem pesada no supermercado, então eu chegava em casa, eu não tinha cabeça mais para nada, né? Eu só queria deitar e dormir. Depois disso, eu quis sair do supermercado, eu quis entrar numa outra área. Eu fui para a área de vendas. Eu trabalhei em 2 grandes lojas de varejo aqui da minha cidade, da minha região. Uma é muito conhecida nacionalmente, que é o Magazine Luiza. Aqui na minha cidade tinha uma loja virtual. E eu fui trabalhar lá e era um desafio terrível, porque era uma loja virtual, né, entre aspas. Ela veio um pouquinho antes do e-commerce viral que virou hoje, né? Hoje o e-commerce dominou tudo, né? Mas naquela época o site do Magazine ele não era tão estruturado para realizar vendas. Então a gente tinha um sistema muito parecido com o de uma loja convencional, só que a gente não tinha os produtos. Não tinha geladeira, não tinha armário, não tinha nada, só tinha uma loja com os computadores dentro. Onde a gente fazia as vendas, mesa, né, para os clientes sentarem, tinha um pequeno mostruário de celulares e ali a gente tinha que ilustrar o produto para o cliente, né? Olha, essa geladeira, esse ferro de passar, essa televisão, esse freezer, a gente tinha que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir vender numa loja virtual, ainda mais sendo uma cidade interior, onde as pessoas têm, né, por objetivo comprar um produto e ver o produto, pegar o produto na mão, abrir e fechar a porta da geladeira, do armário, e era um desafio terrível. E o desafio dessa loja virtual, além de você não ter os produtos para mostrar para o cliente, tinha metas muito rigorosas. Por quê? Uma loja que tinha na época, eu acredito que a gente deveria ter ali uns 8 vendedores mais ou menos, numa cidade de 16 mil habitantes, as metas eram bastante altas. E tinha reunião matinal, né, todo santo dia com cobrança, né? Eu respondia a 2 gerentes, o gerente local e o gerente regional. E quando o gerente regional vinha para cobrar, né, o gerente local, ele vinha com muita veemência, né? O cara vinha com a rédea bem puxada. E aí o gerente local repassava isso para a gente, né? Ele vinha também com muita vontade para cima da gente, né? E ali eu fiz muitas amizades, eu conheci muitas pessoas, tive ótimas experiências, viajei pela primeira vez sozinho, né? Pude ficar em um hotel muito chique lá em São Paulo.
pude desfrutar de tudo o que um vendedor da época tinha de melhor, que eram os encontros, né? Você poder conhecer gente nova, você poder conhecer outros lugares. Mas foi um desafio muito grande por causa da cobrança, né? As metas eram muito altas, como eu disse, e era uma rotina muito estressante, porque como a cobrança era muito alta, você não podia baixar o pique, né? Você tinha que estar sempre pensando em alguma coisa, porque as pessoas não entravam dentro da loja, não tinha móveis, não tinha nada que fizesse a pessoa entrar. Então, a pessoa só vinha na loja por motivos como pagar boletos. Às vezes ela até comprava pela internet, pagava o boleto e retirava o produto na loja. A pessoa ia ver a vitrine de celulares, né? Então a gente tinha que estar sempre chamando a atenção do cliente. E foi a época onde eu descobri o telemarketing. Então eu tinha que ligar para os clientes e entrar em contato com as pessoas, falar com as pessoas quando as pessoas não queriam ser incomodadas, né? Tinha que ligar na residência da pessoa, o cara está lá almoçando, assistindo futebol, no horário ali de descanso, e eu enchendo o saco ali pelo telefone. A gente tinha listas e mais listas de números de telefone, e a gente tinha que ficar ali o dia todo ligando, porque as pessoas não entravam na loja. Então essas eram algumas das pressões que eu tinha. E passado um tempo, eu não aguentei ficar muito nessa rotina, porque era muito difícil mesmo. Várias vezes eu chorei na loja porque eu não aguentava a pressão, e eu decidi sair, né? Decidi sair. Fiquei ali algumas semanas desempregado, né? A minha filha já tinha ali, eu acho que já tinha 2, 3 aninhos nessa época. Não, acho que já devia ter um pouquinho mais. Eu não podia ficar desempregado, eu tinha que dar um jeito, não tinha como estudar mais, porque já tinha passado um tempo ali que eu entrei numa outra rotina, comecei a me envolver muito com as coisas da loja e, né, parei no tempo. Aí eu saí dessa loja virtual, fui para uma loja de varejo. Uma loja de comércio físico mesmo, onde tinha lá os produtos, né, geladeira, fogão e tal. E essa loja era uma concorrente do Magazine Luiza da minha cidade e ficava apenas, sei lá, uns 50 metros de onde eu trabalhei antes. E também foi um desafio terrível, porque lá, além de você ter uma meta bastante alta, as reuniões também eram diárias, né? Tinha a questão de que eu tinha agora um argumento diferente da loja de cima. Então eu tinha que vender mais, melhor, muito melhor do que eu vendia lá, porque as pessoas, os clientes, os meus clientes da loja virtual queriam comprar comigo. Então esse pessoal dessa loja tinha uma expectativa muito alta sobre mim, porque eu já tinha vindo de uma varejista muito grande. E, né, além de tudo isso, ainda tem mais problema ainda, que além de eu ser vendedor, eu também tinha que descarregar caminhão e entregar panfletos, né? Então chegava os panfletos da promoção, tinha que sair aí no meio da cidade entregando panfleto. E não era opcional, tinha que fazer. Às vezes eu descia para o depósito, ia descarregar lá caminhão com geladeira, fogão, né? Pegava peso de verdade mesmo. Tinha que tirar o uniforme de vendedor, né? Botar a camisetinha de botão, pendurar lá e bater carga no caminhão. E a gente às vezes ficava quase 1 hora descarregando o caminhão, né? E era um caminhão baú muito grande. Então descia tanto o que vendia quanto o que ia para a loja. E aí eu também me cansei disso, porque eu não aguentava. Porque além da pressão de ter que vender, ainda tinha essa questão de entregar jornal e descarregar caminhão, que eu achava um absurdo. Várias vezes abri reclamação para os donos da empresa falando sobre isso, né? E eu era um cara muito desenvolto, eu era um cara muito curioso, né? Eu sou autodidata, então eu aprendi a fazer cartaz, aprendi a fazer propaganda, ia nas rádios da cidade falar a respeito das promoções da loja. Eu pintava vitrine, sabe? Pintava Papai Noel, bichinho na vitrine. Os gerentes, eles gostavam bastante de mim, porque eu era um cara multiuso, né? Eu fazia muita coisa, eu cobrava, eu fazia uma série de coisas. Só que assim, eu era aquele cara faz tudo, mas que não ganhava dinheiro, né? Porque eu fazia um pouquinho de cada coisa. E por eu ser, particularmente, eu ser um cara muito comunicativo, muito expansivo, eu falava muito, e era muito simpático com os clientes, muito engraçado, às vezes brincava muito com os clientes,
eu sempre me dei bem muito, eu sempre me dei muito bem na comunicação. Inclusive eu convertia muitos clientes, porque a maioria às vezes vinha com problema, né? Comprei um negócio lá que não está funcionando direito, quero devolver e tal. Eu ia lá, conversava e conseguia renegociar. E quando eu fui pedir demissão, né? Quando eu cheguei para o meu gerente e falei, eu vou sair, ele não quis me deixar sair. Ele falou, não, cara, você aqui é o nosso, o dono da tabaque, né? O que significa isso nos termos de loja, né? O dono da tabaque é o cara que anima a equipe, né? Que batuca, nem sempre bate as metas, mas deixa todo mundo animado, tem aquela coisa do clima e tal. E ele falou, não, você vai virar gerente e tal, escrever num papel, você vai ser o gerente em 2000 e lá vai cacetada, lá você vai virar gerente. Vai abrir um processo seletivo, você vai se inscrever, né? Nessa loja tinha um sistema tipo de universidade, onde você podia estudar lá dentro da empresa para galgar remunerações melhores, cargos melhores, tinha um plano de carreira. E alguns dos meus amigos que eram vendedores foram para esse processo, né? Fizeram essa faculdade aí dentro da empresa e, tipo assim, dos meus 3 amigos que foram, os 3 se tornaram gerentes, né? O Thiago, José William e o Alfredo. Só que eu não me via atrás da cadeira de gerente, sabe? Eu falava, não, cara, não quero isso mais para minha vida, é muita cobrança, é um negócio muito, muito puxado. E aí eu saí, fui para outra área do varejo, fui para a área de peças automotivas. Depois eu toquei um projeto junto com a minha esposa de música por mais ou menos um ano e meio. Depois o meu último trabalho de CLT formal foi um posto de combustíveis, né? Que sem dúvida foi o maior desafio da minha vida, trabalhar com o dinheiro dos outros. Tem até vídeo aqui no canal da minha época de frentista, quando eu ainda trabalhava no posto. E todos esses trabalhos exigiram muito de mim. Ou compromisso com horários, ou aprendizado, aprender a mexer com dinheiro, aprender a fazer emissão de nota, aprender a lidar com todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Porque eu trabalhei num posto de combustíveis que era atendimento 24 horas, era um posto de rodovia, né? O posto de rodovia é aquele que fica à margem da pista, né? E a pista que fazia margem ali com o posto ligava São Paulo e Minas Gerais. Então eu atendia todo tipo de pessoa. Chegava artista de televisão, caminhoneiro, todo tipo de gente. E ele foi um desafio terrível, porque eu tinha que trabalhar com produto químico, corria risco de vida, de assalto, trabalhava na chuva, trabalhava no sol quente, tinha que varrer o pátio enorme do posto, tinha que varrer. Teve uma época que o chefe nosso lá, ele parou de comprar umas vassouras que a gente varria lá, né, umas vassouras feitas ela parece um ramo seco, assim, bem grande, né, parecia vários galhos. E a gente amarrava aquilo com borracha num cabo mesmo de madeira e varria, dava calo na mão, cortava a mão. Era bem puxado. E aí ele parou de comprar essas vassouras uma época e a gente teve que rapar o asfalto com rodo. Tinha que rapar o asfalto com rodo, né? E era uma tristeza, né? E além disso ainda tinha que lavar carro, tinha que limpar a caixa de contenção, né? A caixa ali onde descia a sujeira que escorria das bombas, né? Bituca de cigarro, xixi de cachorro, tudo que tinha de lixo ali na pista caía dentro da caixa de contenção e todo dia alguém tinha que limpar, né? Isso aí era um rodízio que a gente fazia entre os frentistas e às vezes acontecia, né? Muitas vezes eu limpei a caixa de contenção, né? Aí a gente amarrava uma sacolinha, senão botava uma luva e socava a mão lá dentro daquele lixo, aquela água podre e jogava dentro de um balde, né? E depois se limpava rapidinho para ir atender os carros, né? Que chegava carro na bomba, tinha que atender. E fechar caixa, fazer sangria, já falei aqui, emissão de notas. Cara, muito puxado. Muito puxado, muito sofrido, né? E isso aí eu já dei um salto, né? Isso aí a gente já está lá em 2015. E aí, passado mais ou menos uns 6 anos nessa vida, trabalhando feriado, domingo, Natal, Ano Novo,
Eu resolvi sair, comprei a minha primeira câmera e comecei a fazer os meus negócios ali. Antes de sair do posto eu já era fotógrafo e estou eu aqui hoje sendo fotógrafo em tempo integral, né? Agora tenho o meu estúdio, tenho o meu equipamento, tenho o CNPJ, né? Estou atendendo os meus clientes, já tenho uma recorrência boa de clientes, graças a Deus, faço casamentos e entre outros. Por que eu dei toda essa introdução para falar sobre se existe ou não pressão na vida de fotógrafo? A pressão, ela é algo intrínseco na vida do ser humano. É impossível você trabalhar em qualquer coisa e não sentir pressão. Hoje, eu não tenho pressão de um patrão, eu tenho pressão de inúmeros patrões. Todo cliente que me contrata é um novo patrão. E cada patrão tem uma exigência diferente. Uns querem fotos mais rápido, outros querem Photoshop na foto, o outro não quer ficar gordinho, o outro não quer que apareçam as marcas, o outro quer que eu vou atender na casa dele, o outro quer desconto, o outro quer pagar parcelado e não quer passar cartão, o outro quer pagar com cheque. Fora as pressões do próprio trabalho. Você tem que se preocupar com bateria, com câmera, com cartão de memória, com backup, com computador, com combustível do carro, com manutenção do carro, porque você tem que pegar a estrada, tem que viajar, tem que visitar cliente não sei aonde, tem que levar contrato para não sei quem. Além das preocupações com edição, com programa de edição, com mensalidade não sei do que, com mensalidade disso, mensalidade daquilo, além da nossa automotivação. A gente tem que ser automotivado. Por quê? Não tem patrão mais para cobrar, né? Hoje eu não vou no estúdio. Hoje eu não vou fazer. Hoje eu não vou editar. Então, assim, você tem que ter autodisciplina. Então, tudo isso é algo que está presente na vida de quem se compromete a fazer alguma coisa. Independente do que você vá fazer. Trabalhar com arte, trabalhar com fotografia, trabalhar como pintor, trabalhar como ator, modelo, jogador de futebol. Todo o trabalho exige compromisso e tem pressão. Tem pressão. Eu assisti um vídeo do Ronaldo, muito legal, em que ele fala por que ele não se tornou um fotógrafo profissional. E ali no vídeo ele explica tudo, eu achei muito interessante o ponto de vista dele. E eu acho o Ronaldo um cara extremamente bem sucedido no que ele se propôs a fazer. Por que eu acho ele um cara bem sucedido? Toda pessoa que pode fazer escolhas é uma pessoa bem sucedida. Toda pessoa que tem liberdade para fazer o que quer é uma pessoa bem sucedida. Porém, isso não quer dizer que você só vai fazer o que você quer o tempo todo. Às vezes você tem que fazer o que é pedido. Às vezes a gente trabalha só pelo dinheiro mesmo. Às vezes a gente trabalha porque tem que pagar as contas. Algumas situações que eu até disse para minha filha uma vez, a gente estava conversando sobre trabalho, sobre emprego, aí eu disse para ela o seguinte: filha, você tem que buscar o mínimo prazer possível, né? Que eu chamo de MPP. O mínimo prazer possível. O que é o mínimo prazer possível na vida de um fotógrafo? Fazer uma cena que seja linda e diferente de tudo o que você já fez no passado, de todas as fotos que você já fez, algo diferente. Você mudar a posição da luz e conseguir uma foto espetacular. O seu cliente olhar e falar: nossa, caramba! Para mim, esse é o mínimo prazer comum, o mínimo prazer possível de ser fotógrafo. Outro prazer muito, muito bom de ser fotógrafo, você poder estar em locais diferentes e conhecer pessoas diferentes a cada trabalho. Essa falta de monotonia é algo maravilhoso. Ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, é maravilhoso. Às vezes você tem que ir para outra cidade, atender clientes diferentes, pessoas que você nunca viu, pessoas que você só vai conhecer no dia da sessão. E isso é algo muito gostoso. Eu gosto dessa mudança. Outro grande prazer
é quando você acerta aquela foto que você olha na câmera e fala: essa foto ficou sensacional. Essa foto valeu o meu dia, sabe? E outra grande satisfação de ser fotógrafo é quando você finalmente encerra o evento, sabe? Quando você vai ali, aperta a mão do seu cliente: muito obrigado, a gente está encerrando o atendimento. Aí você passa lá na mesa do bolo, cata uns docinhos, pega uma água mineral, entra no carro, liga o ar-condicionado e fala: 50% do trabalho já está feito. Cara, essa é uma das sensações mais gostosas que eu tenho, sabe? Quando você tá ali com o pé doendo, tá com a perna doendo, tá com a mão doendo, segurar a câmera, tá com o pescoço tenso e tá ali todo quebrado, você fala: pô, agora eu vou para casa. Aí você desliga tudo, guarda tudo, bota no carro e vai para casa. Essa é uma das sensações mais maravilhosas, na minha opinião, além de tudo isso que eu já falei. Você que está assistindo o vídeo está falando: cara, mas você fala isso porque você é fotógrafo e tal, não sei o que. Tem profissões que não existe o mínimo prazer possível. Cara, verdade. Tem profissões que são bem difíceis mesmo, né? Médico socorrista, pessoal que trabalha na colheita do café, o cara que trabalha como servente de pedreiro, o cara que bate laje, o cara que é varredor de rua. O cara que trabalha no supermercado, é uma rotina muito dura, muito pesada. O cara que trabalha no caixa do supermercado, reposição de produtos, né? Existem inúmeras profissões aqui que eu posso dizer para você que são pesadas demais. Mas como eu já trabalhei em vários setores do mercado, na área ali do varejo, eu posso dizer para você que em cada um desses comércios que eu passei, eu encontrei pessoas que não se importavam com as metas, não se importavam de ser cobrados. Eu conheci pessoas que não davam a mínima para o gerente regional, para o gerente local. O cara ia, trabalhava, fazia o dele e ia embora com um sorriso no rosto. O cara me motivava. Eu encontrei várias pessoas assim. No meu último emprego de carteira assinada, que foi no posto de combustíveis, os meus amigos de trabalho, o que tinha menos tempo de empresa era 15 anos. Eu trabalhei com companheiros de trabalho que tinham 27 anos de profissão na mesma empresa. E os caras simplesmente adoravam o trabalho deles, sabe? Eles limpavam a caixa de contenção, cara, com uma alegria, velho, brincando e rindo, fazendo piada das coisas. Ia lá, passava um café, trazia café pra gente, sabe? Comprava refrigerante, pão com mortandela, a gente sentava para dar risada. E eram esses caras que faziam a gente aguentar a rotina, sabe? Eram esses caras. Quando um deles virou para mim e falou: Wilker, o ano que vem eu vou aposentar. Eu falei: nossa, velho. Caraca, mano. Esse cara é da hora pra caramba, velho. Aí dava aquela tristeza, sabe? Aí eu falava: poxa, mas isso faz parte da vida, né? Ele já fez o que tinha que fazer, já viveu o que tinha que viver, agora ele vai cuidar da vida dele, né? E aí eu parava e pensava, falava: cara, eu não quero aposentar, eu não quero ficar aqui, sabe? Apesar do fulano gostar demais do que ele faz aqui, eu não quero essa vida não, sabe? E por mais que tudo que a gente se propõe a fazer é super difícil, super doloroso, a gente tem que encontrar esse mínimo prazer possível, porque pressão vai ter. Eu lembro de uma frase que um amigo meu me disse, um dia que eu cheguei em casa, cheguei no trabalho e estava reclamando bastante, estava bem chateado. Falei: pô, meu carro não para de quebrar, meu carro tá igual a raiz de mandioca, quebra demais, não sei o que e tal, reclamando. E aí esse senhor chegou perto de mim e falou assim pra mim: Wilker, você não quer ter problema? Eu falei: não, tava bravo. Ele falou: então nem sai de casa. Ele falou assim: a partir do momento que você coloca o pé pra fora da sua cama, você vai ter problema. Isso faz parte da vida, faz parte. E aí depois que eu estou na profissão que eu queria, que eu falei: não, agora eu quero, eu vou, aí comecei a estudar, comecei a comprar equipamento e tal, comecei a ter ambição. Eu cheguei num ponto a pensar que, pô, eu não vou ter problema mais, já era, entendeu? Agora eu estou fazendo o que eu gosto e pau na máquina. Mas aí eu me surpreendi de novo, porque eu comecei a ter as pressões, né? Comecei a ter problema de ansiedade, comecei a ficar pilhado, né?
Por quê? Porque você tem conta, você tem boleto, você tem uma série de coisas para pagar. Minha filha, tem minha esposa, minha casa, e tem um monte de coisa. E é super complicado, super complexo. E aí, né? Aí de repente não tem cliente, aí de repente aquele contrato que ia entrar não entra mais, aí aquele cliente que ia fechar não vai fechar mais, né? Eu lembro até da época da pandemia, que muitos amigos, né, quebraram, outros desistiram da profissão, venderam equipamento, né? Então, assim, não tem, cara, não tem. Então, tudo que você for se propor a fazer, saiba, vai ter pressão, vai ter encheção de saco, vai ter dias que você só vai trabalhar pela grana e tudo bem. Mas, busque o seu objetivo e siga o seu caminho. Faz o que tem que fazer, evita o que tem que ser evitado. Até tem uma frase muito legal aí que diz que a diferença entre o homem e o menino é que o homem faz o que tem que ser feito. Ele não faz o que gosta. Apenas crianças fazem o que elas gostam. O homem de verdade tem que fazer o que tem que ser feito. Eu escolhi a fotografia para a minha vida, então eu tenho que dar o meu sangue nisso aqui. Porque é daqui que eu quero arrancar o meu sustento. Então eu tenho que dar o sangue. Tem que atender o cliente bonzinho, o cliente chatinho, o cliente que paga bem, o cliente que demora para pagar, o cliente que quer pagar no cartão. Eu tenho que cuidar de equipamento, tenho que pensar em investimento, tenho que cuidar da minha família, tenho um monte de outras coisas para fazer. Então, é isso. Saiba que existe pressão, mas em todo lugar tem. Beleza? Então é isso. Galera, até o próximo vídeo. Espero vocês.